Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Rogério, você gostaria de falar algo? O microfone é todo seu. Em nome da FEBRAF, eu gostaria de parabenizar o CTC por mais um aniversário. E sempre é uma oportunidade de lembrar pessoas muito queridas. Eu era juvenil na época, quando conheci em 82, aqui numa exposição em São Vicente, Dr. Elion, Narbot, que aqui vieram expor, uma exposição realizada no Tumiaru, aqui em São Vicente, uma repercussão muito grande na época. E logo em seguida, o grupo estruturou, um grupo de temática mais alto nível. O Dr. Elion tinha uma liderança natural muito grande. E em 88, não é isso? Foi a fundação do CTC. Eu lembro que, eu acho que em 87 teve um evento no Instituto Agronômico, e no ano seguinte foi a fundação do CTC. E a gente ia em todos os eventos de Campinas, bem como também a Caravana Campineira, em todos os eventos aqui de Santos. Então, eu falo isso com uma saudade muito grande. Infelizmente, o tempo é linear e nos priva de algumas convivências que nos são muito caras. Mas estamos aqui, todos nós, dando sequência à história da filatelia, mantendo a nossa chama acesa, e a FEBRAF tem o máximo prazer de poder contar com a parceria do CTC, de dar a sua chancela a todos os eventos do CTC, que é um clube que tem grandes amigos nossos e que é uma entidade que realiza sempre eventos como essas reuniões virtuais. Então, parabéns, muito obrigado, principalmente pela amizade de vocês, uma amizade que já dura 3 décadas. Muito obrigado. Você quer aproveitar, então, com licença, então, que nem colocado, Rogério, eu tinha dito que a partir, então, que o CTC passaria a ter o Brasão FEBRAF com o apoio da FEBRAF para o CTC virtual, e estou aqui, então, tornando público o Brasão, que vai estar nas nossas futuras chamadas, nossas futuras convocações de reuniões aí, capitaneadas pelo Zé Carlos Veciliano. Perfeito. Quando eu falei a palavra chancela, era nesse sentido, Reinaldo, da chancela da FEBRAF. E, na verdade, a FEBRAF é que tem que agradecer ao CTC pelo que vocês fazem pela filatelia e pelo prestígio que vocês dão à federação. A federação ela só é forte se os seus clubes têm essa postura ativa, proativa, e a federação. Então, muito obrigado. Ok. Parabéns, Freire. Parabéns. Legal. Muito obrigado aí pelas palavras, Rogério. Queria dizer que 15/10 é uma data bastante importante e o CTC se orgulha bastante de ter todo esse quadro de pessoas, de colaboradores, de parceiros e tudo mais, SPP, FEBRAF, FIP e até mesmo a FIAF. Eu fico bastante lisonjeado em ter vocês por perto. Nessa semana, é uma semana assim, bastante importante assim, para o CTC, eu queria deixar registrado algumas coisas. Para o próximo ano, 35, a gente já está agendando um pequeno evento, e para o ano que vem já fizemos o pedido de um carimbo comemorativo, constando as regras. Essa semana é a semana de aniversário de nascimento do Dr. Elião, o nosso grande incentivador. No dia 19 ele completaria anos e já está nos céus, né? Também essa semana eu queria pedir a todos também aí as energias positivas e tudo mais para o nosso nonagenário, se é assim que se pode dizer, Dr. Barbosa, e das orações para que ele tenha bastante saúde
e que possa estar conosco por muito tempo. Eu não vou mais ocupar o tempo, e salvo se quiserem algo mais, eu já passaria a palavra para o James. O James é um grande parceiro do CTC, tem feito bastante apresentações. Esse mês vai falar sobre as ferramentas de montagem e de coleções, que é algo também que todo colecionador, iniciante ou não, sempre vai ter um problema. Você para montar a sua coleção, você precisa saber as ferramentas para usar. Não dá para fazer isso à mão e tudo mais. E a colaboração do James esse mês é especificamente nesse ponto. Para o mês que vem também o James nos falará, já está agendado há algum tempo. A palestra do mês que vem será sobre a Campinas, que estuda a Estelar, sobre cartões postais e tudo mais. E aí a gente encerra o ano com a pizzada no dia 17/12. Tá bom? James dispensa maiores apresentações, a palavra é toda sua, pode compartilhar a sua tela e iniciar a palestra. Boa apresentação. Tá bom? Você está sem áudio. Sem som. Agora... Obrigado, Zé Carlos. Bom dia a todos e obrigado pela participação. Eu imagino que hoje eu vou falar menos do que normalmente, quando preciso de 2 apresentações para falar uma coisa só. Mas imagino que será uma conversa mesmo, porque todo mundo tem experiência com ferramentas diversas de montagem, né? De softwares para montagem. Então, espero no final a gente poder trocar figurinhas e ouvir as suas sugestões também. Você falou do Dr. Elion agora, Zé Carlos, e justamente dele eu estava lembrando quando eu montei isso daqui, porque eu comecei minha coleção em 89, ou final de 88, que eu entrei no CTC, e o Dr. Elion, e eu só tinha um computador, não tinha impressora. E o Dr. Elion deixou eu montar a minha coleção na impressora dele. E a gente fazia uma simbiose. Ele me ensinava a filatelia temática e eu dava o que mais extrair do computador, né? E ele já tinha lá seus 60 e tantos anos e se mostrou sempre aberto para aprendizado. Foi um exemplo também de aprender coisas numa idade que há 40 anos atrás era bastante avançada, né? Hoje 60 anos é a meia-idade apenas, né? Mas ele, Dr. Elion, Dr. Barbosa, também outro exemplo de aprender as coisas que está aprendendo, não precisa ter idade. E eu achei aqui, eu estava doido para achar essa transparência, não sei se vocês conseguem ver, a impressora e o editor a impressora era de fita matricial e o editor de texto era linhas e colunas apenas que a gente tinha. Então, eu tive a ideia de fazer essa transparência com um gabarito de linhas, colunas, e a gente colocava em cima da folha, a folha A4, naturalmente, e, bom, meu texto tem que começar na linha 27, coluna 12, e pode ir até a coluna tal. E assim a gente montou, a minha coleção, então, nasceu de cara impressa em 89 numa impressora, não em máquina de datilografia, né, uma máquina de escrever. Então, a minha homenagem, mais uma vez, e agradecimento do Dr. Elion, que nos ensinou tanto. Vocês estão vendo que eu mudei a transparência? Sim. Transparência, né? O slide. Bom, eu vou falar sobre algumas, né? No anúncio já foram as principais, algumas das ferramentas que eu uso e tenho usado há décadas, e agora com aplicativos para telefone também. Vou falar rapidamente sobre eles no final. Bom, começando pelo começo, como a minha coleção foi reformulada, está sendo reformulada, eu tive que começar lá do zero praticamente, já que ela vai ser um capítulo da coleção futura. Me chamou a atenção o Trello. É um aplicativo que, bom, é um organizador de ideias, né? Então você puxa facilmente, você puxa um cartão de lá para cá e cria quadros com conjuntos de cartões.
E essa era um esboço do meu plano atual, e dá para colocar comentários dentro dele, né? Em Trello.com, bom, daria para fazer isso numa tabela do Word? Naturalmente daria, mas se eu quisesse mudar de ordem as coisas, eu teria que ir lá copiar, colar, recortar, né? E aqui é como se fosse um grande painel de post-its, e eu puxo de lá para cá facilmente, né? Então, essa é uma sugestão assim, secundária, lateral, mas me veio na ideia de mostrar para vocês que eu usei para a organização do plano dos 5 quadros. Eu sou um fervoroso usuário das coisas do Google. Eu acho que eles simplificaram muitas coisas que outros grandes fabricantes ainda deixaram muito difícil, e tem uma série de ferramentas, né, que todo mundo usa, né? YouTube, Mapas, Google Maps, Street View, mas eu vou focar no Drive, onde estão as ferramentas que existem também no Office, por exemplo, né? O equivalente ao Word, equivalente ao Excel, equivalente às apresentações da Microsoft. E todas elas eu acabo usando, né? O writer deles, que é o Google Docs, é um pouco simples demais para o que a gente precisa numa coleção, de fazer blocos de textos e entremeados de imagens. Se eu fosse colocar, por exemplo, minha coleção de cartões postais numa folha A4, o Google Docs daria, provavelmente. Só com a moda antiga, só mudando as colunas dos parágrafos, já seria o suficiente. Mas, para uma coisa mais elaborada, com blocos de texto ao longo de uma folha A3, eu uso o Google Slides, que é equivalente ao apresentações do Windows, né? Do Word. Como eu disse, o Google Docs eu uso, sim, para anotações, assim, em qualquer lugar que eu tiver, eu tenho uma ideia. Aqui está, por exemplo, ideias que quando eu pego uma informação nova para a minha coleção, o Carlos Magno disse isso, tem uma segunda linha, então eu vou lá e escrevo, né? Estou na recepção de um médico, estou lá, tive a ideia, eu vou lá, abro, porque isso aí não está no meu computador, está na nuvem, na minha área do Google, e eu vou lá e anoto uma coisa, ou colo uma imagem, esse selo eu tenho que dar uma olhada nele. Mas para a montagem eu uso mesmo o Google Slides. E assim eu fiz quando a primeira coleção que eu fiz em A3, que foi a minha de um quadro para a censura postal, para participar na África do Sul, acho que 3 anos atrás, já usei o Google Slides, e está marcado aqui um bloco de texto, uma caixa de texto. Essa mãozinha está mostrando aqui. Essa mãozinha vai nos seguir a apresentação inteira, pus para destacar. Aqui é a caixa de texto, e lá dentro você usa uma ou mais tipos de letra, tamanhos, dentro dessa caixa de texto, entremeadas com imagens, né? Essa exposição da África do Sul, a primeira que eu participei, foi virtual apenas, então eu tive que montar a coleção, mas depois escaneá-la, quer dizer, imprimir e escanear o final. Não é que aqui eu estou manipulando imagens mesmo escaneadas, mas para a exposição teve que mandar a escaneada de verdade. Então, o que eu fiz foi montar na tela com as imagens e depois apagar as imagens e imprimir, né? Eu sabia o que eu ia colocar naquele lugar e que caberia. As imagens naturalmente escaneadas com o tamanho que elas têm na realidade. E se eu vou com o botão direito em cima de uma imagem... Posso perguntar? Pois não. Era justamente esse ponto aí que... Bom, eu estava usando o Word, e aí eu não sei se no Google é a mesma coisa, slides. A dimensão das fotos que você coloca aí no Google Slides é a mesma dimensão original da peça filatélica? Isso. Aí ela sai literalmente
literalmente, pictograficamente, no mesmo. Eu consigo escanear de uma resolução, uma qualidade e tal, né? E eu chego aqui e falo para o Google Drive, essa imagem tem 15 por 17. E ele vai lá e 15 por 17. Já sei o espaço que ele ocupa. Entendi, obrigado. Então, é o contrário desse daqui, né? Esse daqui eu punha a peça e punha a transparência em cima e falava, bom, o texto vai caber nessa linha, nessa coluna, nessa coordenada, né? Aqui eu ponho a peça virtualmente na tela, ponho o texto para correr como ele tem que correr aqui, para caber, e aí jogo fora as peças na hora de imprimir. Uma pergunta de leigo. Esse Google Slides faz parte do pacote ou a gente tem que baixar alguma coisa? Não, nada é baixado, velho. Tudo tá, eu uso tudo na nuvem, tudo usando o browser apenas. Que é outra vantagem também, né? Eu estou aqui, uso, estou na minha hora do almoço no trabalho, abro lá, né? Não tenho que ficar carregando em pendrive e vejo exatamente como estava vendo aqui. Ele está aqui, ó. Quando você tá, por exemplo, você visita google.com nesse símbolo aqui dessa matrizinha, você clica nela e abre essa lista aqui de folha, esse menu, e aí você clica em Drive, e em Drive ele vai aparecer. Você escolhe se você vai criar um novo texto, uma nova planilha, uma nova apresentação. E eu uso a apresentação. Como essa que estou fazendo agora, que também foi feita nesse Google Slides. Né? E então aparece com essa cara, já está aqui dizendo, você está montando não um texto compatível com o .doc, com o Word, mas uma apresentação compatível com o PPT, com o Presentation da Microsoft. Né? Se eu fosse aqui apertar assim, arquivo novo, eu poderia escolher novo arquivo, novo texto, nova apresentação, uma nova planilha. Aí ele já vai abrir no browser o menu todo correspondente àquela nova aplicação. Em cima, com o botão direito em cima de uma imagem, eu tenho uma porção de opções para aquela imagem. Né? Eu posso reduzi-la, ela pode ser maior com uma borda, eu venho aqui em cortar imagem, ele esconde o pedaço que não me interessa. Né? Esse símbolo aqui é um símbolo que vários programas usam para dizer esconder bordas, nesse sentido que é o cortar. Né? Elas estão lá ainda, se você clicar de novo, você vai ver o que está escondido aqui atrás. Mas é muito conveniente, às vezes, quando você quer dar destaque num carimbo, né? E seria como fazer uma janela na prática. Né? Bom, alguém que tem algum comentário a fazer, alguma sugestão? Não, está tranquilo. Porque eu estou gostando mais ou menos... Eu me empolguei com essa ferramenta aqui, porque tá tudo disponível, você não precisa de aplicativo nenhum no seu computador, né? Não precisa instalar. E o que você falou de aplicativo, agora melhor ainda, você está no celular, eu às vezes estou parado em um lugar, numa fila, e eu lembro o negócio, eu abro exatamente esse arquivo e completo lá usando o celular. Né? Exato. Então, não tem que ficar transportando arquivos e nada. No mais, é o que todo mundo está acostumado, né? Acho que todo mundo tem experiência com editor de texto. Né? O fato de ser na caixinha de texto, esse objeto aqui já é o suficiente para compartimentar o texto. Né? Então, aqui eu faço só nesse pedaço, eu fixo essa caixa e ele fala, bom, você não pode transbordar, eu tenho que economizar o texto para poder caber aqui. Eu que reescrevo isso aqui eu reescrevi 500 vezes para poder caber aqui dentro. Né? Atrasado. Eu não sei se você já apresentou a questão de borda, por exemplo, de uma peça. Como é que você faz uma borda aqui? Eu me esqueci, eu esqueci de colocar isso daí. Agora há pouco eu me lembrei, puxa, eu ia fazer o negócio da borda. Mas aqui, você está vendo? Eu estou no interior de Minas, então eu cheguei atrasado, eu tive dificuldade de conectar, agora que eu consegui conectar. Viu? Este elemento aqui, olha, são formas. Círculo, quadrado, triângulo, estrela, né? E eu ia fazer esse slide e acabei esquecendo, mas é isso que eu faço. Eu clico nesse daqui, do retângulo, e desenho em volta da peça. Ele fica em torno da peça,
Aí, quando eu apagar a peça, vai ficar só a moldura para eu imprimir. Que realmente eu vou fazer como o Reinaldo, né, falou recentemente, tem falado sempre, né, tem feito. Nesta coleção da censura postal, eu acabei fazendo uma área bem larga e colocando a peça em cima. Então, fazendo uma sangria, né, como se chama, como fala na edição, né, que é uma margem muito maior do que aparece, para que qualquer irregularidade da peça não fique em branco, vai aparecer o fundo. Mas as peças, principalmente história postal, são tão irregulares, né, e pedaços faltando e tudo mais, que eu achei muito feio. Eu fiz assim, né, essa aqui é a versão sem a moldura, sem as bordas ainda, que eu vou fazer como o Reinaldo falou. Dá para você voltar uma moldura mais larga, mais estreita, do jeito que quiser. Tá. Tem. Nesse daqui, que eu estou mostrando a imagem estática, mas para não ficar trocando de tela, né? Mas aqui você escolhe a espessura desse fio que você vai colocar, e a cor que você vai colocá-lo, né? E a distância que eu quero que ele esteja da peça também, James? A distância você desenha em cima da peça. Eu vou fazer o mesmo. Como eu tenho quase todas as peças, eu tenho escaneadas para diversas finalidades, e montando a coleção virtualmente, usando as peças mesmo, né? As virtuais. Quando eu imprimir, é só colocar em cima a peça original. Ou seja, eu posso definir, eu quero uma moldura, a espessura, tudo bem, nenhuma dúvida. Se eu quiser dizer, eu quero que essa moldura esteja a 1 milímetro afastada da borda da minha peça, eu tenho que afastá-la ou eu posso dar essa instrução? Não, você tem que afastá-la, você tem que passar por cima dela e esticar, espichar e falar, bom, aqui tá bom. Infelizmente, não é uma coisa automática, porque se eu fizer, eu poderia fazer aqui, poderia fazer na imagem, né? Pegar essa imagem e falar, tem uma moldura com a borda tal e distância tal. Só que depois eu vou apagá-la para imprimir, né? Uma facilidade que ele não tem, que eu gostaria, era falar assim, esconde as imagens apenas, mas não tem, eu tenho que realmente jogar fora essas imagens. E aí, quando você apaga, você tirou a referência e ele vai sumir a moldura, entendi. Vai somar, a borda dela vai sumir, mas essa moldura independente criada como um objeto aqui, ela vai ficar. Legal, obrigado. James? Oi. James, com relação a tamanho da folha, eu posso personalizar qualquer que seja o tamanho, né? Lembrei de você. Pode. Eu estou usando a A3 mesmo. Eu acabei pesando, Fernando. Vou ficar com a A3, mas o Fernando usa uma folha ligeiramente maior, né? Não, menor, né, do que a A3. A sua é menor? Não é menor, a minha é quadrada. 30 por 30, não é? 31. Não, 30 por 30. 31, precisamente 31, é porque eu que escolhi mesmo. 31 por 29,7, né? Que uma parte ela pega desse padrão e a outra é um 31 que dá para caber na fila três folhas, né? Em cada... eu tinha entendido. Você falou uma vez para mim de 46, que daria 2 folhas. Pode ser também, Isso está a FIP já colocou essa possibilidade também lá, né? 46 por 29, que poderia ser 29, que poderia ser 29,7, que é o padrão. Isso. Mas mas aí, então, eu optei mesmo por ficar por uma A3, para não ter que levar em gráfica para cá, depois não ter problema com plástico, né, de tamanho especial. Tranquilo. Aí, aproveitando, naquele pacote, porque esse Google Drive, não, o Google Slides, né? Ele é o correspondente ao PowerPoint. É correspondente ao PowerPoint. O Sheets é correspondente ao Excel, né? O Docs ao Word. Tem algum correspondente ao que eu uso há 15 anos, que é o Publisher? Se tem alguma opção aqui gratuita no Google? Eu uso o GIMP. Eu uso o GIMP. GIMP? Outra, não é da Google, então. Desculpa, eu não sei se mas o Publisher acho que era para editoração de texto mesmo, né? Não, o Publisher é para você fazer coisas publicitárias, de jornal, por exemplo. Não. O GIMP é mais o Photoshop e companhia. Tá. Não. Não. O Publisher... não, então acho que não tem, porque eu nunca ouvi falar, realmente, que tivesse no Google Drive. Não, né? não. Com esse recurso de editoração de textos assim tão sofisticado, não tem mesmo.
Eu uso, você vê a versão de 2007, ela estava no pacote Office de 2007, certo? Eu continuo usando até hoje, não falta, assim, a princípio não me falta nada. Eu vou ver até se falta para mudar, né? Mas a princípio não me falta nada, né? Aí eu queria saber se tinha para poder ter essa flexibilidade que você tem, né? De trabalhar em qualquer lugar. Não, Mas... converter do publisher eu acho que não tem. Porque todos esses que eu estou falando, né? Se eu faço uma planilha no Excel, 99% dos casos ela vai funcionar também aqui, se eu importar no Google, né? Mas do publisher acho que não. Beleza. Obrigado. Bom, é isso, né? No mais, fontes, tipos de letra, sublinhado, esse bloquinho em torno do texto aqui, que eu usei a convenção, não está aqui a moldura, mas eu usei a convenção de destacar uma peça dando uma moldura em vermelho, e aqui eu estava explicando isso. Tudo isso está sendo feito naturalmente aqui, né? Nada é fotografia que eu coloquei, é com o próprio recurso do editor. Né? E, bom, é isso. Das edições eram uma passagem muito rápida mesmo. Você está fazendo curso online de Google Slides? Desculpa? Você está fazendo algum curso online de Google, sobre o Google Slides? Concurso online? Não, curso, é a próxima pergunta. Eu vou me inscrever. Estou me inscrevendo. Se você já abriu um curso sobre o Google Slides, eu quero me inscrever também. É muito intuitivo. Depois eu posso mandar para vocês um tutorial. Muito bom. Bom, James, só uma coisa. Eu monto minha coleção até hoje no Word. A minha também é no Word. E faço tudo isso aí que você está falando, mas faço tudo no Word. Você está salvando na nuvem da Microsoft? Também posso salvar. Não, eu salvo nos meus 3 HDs aqui. Eu tenho replicado os meus arquivos, mas vou passar tudo para a nuvem agora por uma comodidade. Por que eu, às vezes, deixo? Porque, principalmente em voos longos, se eu quiser fazer alguma coisa, que às vezes eu faço, eu posso trabalhar dentro do avião. Você leva o drive. Eu levo o HD junto. Mas eu vejo que a grande vantagem disso, além da versatilidade de tudo que você tem, é muito mais simples, né, do que fazer no Word. Porque... Word é braço. O Word é um canhão para matar mosca, né? Que a gente usa. Né? Então, pelo menos usar como backup já é uma boa, né? Se você pegar também esse drive e jogar no drive, é uma boa, né? Porque por mais que você tenha 3, eles estão no mesmo lugar fisicamente, né? Não, eu tenho 3 HDs externos distintos. Então, mas estão no mesmo lugar. Geograficamente estão no mesmo lugar. Não necessariamente. Um vive dentro da minha mochila, um está na gaveta do escritório, outro está na gaveta de casa. Uma vez cada 2 meses eu unifico. Isso é bom. Não, então, geograficamente separados, né? Um princípio de segurança. Ótimo. Então, mas é a conveniência mesmo de não ter que ficar, né, passando de lá para cá, está num lugar só. Legal. O Google Drive vem com 15 gigabytes. Gratuito. 15 gigabytes gratuito. Eu pago R$7 por ano para ter 100 gigabytes. E estou usando 20. Eu também pago 100 por ano para ter o giga. 60 e poucos reais. Isso, é 60 e poucos reais. Isso. R$6 por mês para ter 100 gigas. Por ano para ter 100 gigas. Isso. Isso aí. Bom, eu chamei de manipulação de imagem. Bom, desculpa, se alguém quiser mais falar alguma coisa de editor de texto, mas a qualquer momento, né? Não, tranquilo. Bom, para mim está tranquilo. Eu chamei de manipulação de imagem, mas, na verdade, eu não vou entrar no mérito aqui dos editores que realmente manipulam imagens, né? O GIMP é o equivalente ao Photoshop, então você trabalha com aquele princípio de camadas, em que você consegue esconder, recortar, dá para colocar eu aqui no meio do deserto, e tem muitos recursos, né, que vocês sabem que fazem milagre no Photoshop. O GIMP é gratuito, faz também 99% do que a gente precisa para isso. Eu uso ele para retocar imagens, para limpar uma imagem de uma peça. Se eu vou publicar um artigo, não tem porquê, se eu estou usando não aquela peça, mas ela está representando as peças,
e eu tenho ela manchada, eu não vou te mandar ela mostrar manchada, um carimbo manchado, né? Quero fazer o carimbo limpo. Então, tem uma porção de ferramentas aqui para isso. Mas, na verdade, eu vou falar uma coisa que eu uso mais no dia a dia, que é recortar, aparar a borda ou redimensionar uma imagem, né? E eu vou fazer um pequeno pit stop aqui na questão de resolução. Não sei se todo mundo tem conscientemente o que é a resolução, quando a gente fala, né? Vou imprimir a resolução de 300 dpi, 300 pixels por polegada. Para o nosso olho, o 72 dpi já mostra que é uma borda irregular. Por quê? Porque os nossos monitores trabalham normalmente com 96 pixels por polegada. Então, o 72 já está forçando, já não cabe, ele não cabe a definição aqui. E o 300 está usando mais do que o nosso monitor dá. Então, se você ampliar isso daqui, ampliar, você vai ver que ele, na verdade, está trabalhando com sombras e cinzas para a gente poder ter essa ilusão de uma borda perfeita, né? E quando fala, então, em resolução, nada mais é do que a gente pegar um gabarito desse, colocar em cima, eu estou fazendo 300 dpi. Pega essa imagem, coloca 300 quadradinhos aí e define que cor que é esse quadradinho. Ele é mais azul, mais vermelho, mais verde, né? E dentro de uma polegada, 300 quadradinhos. Esse daqui tem 32 apenas. Eu peguei em cima desse selo aqui, peguei uma região dele e fui aqui. Se eu estivesse fazendo com 32 dpi, eu ia digitalizá-lo desse jeito. Então, isso aqui é bastante detalhado já, né? Tá ótimo. Para a gente poder ver. Só que quando a gente vê a imagem com todo, ela aparece isso daqui. Ela aparece aquela coisa meio tosca. E que fica mais claro quando você pega uma imagem da internet, por exemplo, que fica bonita na tela com 96, e aí você quer ampliá-la para colocar no tamanho de uma carta. Só que a impressora, normalmente, está trabalhando com 300 dpi. E aí você vê as bordas todas irregulares, né? Porque o computador teve que colocar informação. Não existia informação lá. Que cor que era aquele pixel, né? Então, eu trabalho com essas duas coisas aqui. Quando eu escaneio 300. E quando eu pego uma imagem que é de 1.200, eu imprimo 600, porque também os nossos olhos não vão ver melhor que isso, né? Mas eu escanear por 300 já está bom demais. A maioria das coisas que a gente faz, mesmo em imprimir depois, porque a impressão em 300 é muito comum também. É bem definida já. Se você escanear em 300 e salvar com 100, com 150, vai fazer grande diferença? Ele está jogando a informação fora. Depois, se você quiser de novo imprimir no tamanho original, ele vai ficar com a cara dos 10 dpi aqui. Tá certo. Irregular, né? E é o contrário também. É o contrário. Se você escanear com 150 e depois quiser usar grande, aí ele vai aparecer isso daí. O computador vai ter que fazer uma interpolação e começar a imaginar que cor seria aquele pixel. O 300 às vezes ocupa muito espaço e eu preciso de uma imagem não tão nítida. Daí eu diminuo para 150 através do Photoshop. E a 150, se fosse fazer um site, já estava de bom tamanho, estava com mais informação do que precisa, porque na tela a maioria das pessoas usa 96. Mas para imprimir, se você quisesse pegar uma folha A3 e fazer um pôster, ele ia ficar todo irregular, né? Porque o 150 fica bom para uma coisa pequena. Bom, tranquilo. Obrigado. Bom, era só esse um parênteses, né, de resolução para a gente conversar. Não sei se alguém tem mais alguma observação a fazer. O formato que a gente escaneia as coisas, formato de arquivo, eu não escrevi sobre isso, mas formato que a gente escreve. Para economizar espaço, como o Evar disse, a gente costuma salvar a imagem em JPEG, ou JPG. Né? Ele já é uma zipada, é uma condensação que é feita. Binária. O binário da imagem não está lá dentro um quadradinho escrito amarelo, outro amarelo, outro amarelo. Ele faz uma condensação, como a gente fazia com arquivos texto, com zip, para ficar
e quando você vai mostrar a imagem, ele descomprime aquilo matematicamente e está a imagem aí na tela, né? Um outro formato que o scanner pode usar, e é muito comum, é o TIFF. O TIFF já é mais pesado, aí vira a imagem pesadíssima, como o Evair falou, né? Ainda mais em resolução maior, porque ele é uma imagem mais bruta, né? Mas, em compensação, o TIFF tem vantagens. O TIFF você pode, num arquivo só, colocar várias páginas e depois você passeia dentro das imagens do TIFF. Mas eu trabalho com JPEG, porque depois eu quero aquela imagem, só aquele arquivo, aquele envelope, é um JPEG e pronto, né? Bom, então eu usei manipulação de imagem, mas depois pensei, eu ia mostrar essa ferramenta que é mais para transformação de imagens. Eu quero recortar, eu quero redimensionar, eu não vou editar ou limpar, né, que seria mais a manipulação. Eu uso mais ou menos desde 1996 mesmo, desde que o cara lançou. Uma vez ele no começo não era famoso ainda, o Irfan, ele é da Bósnia. E IrfanView é uma ferramenta muito enxuta, um executável para instalar. Você, acho que até o executável também, dois arquivos você carrega no pendrive para rodar em outro lugar. E, por exemplo, em 96 isso já era bastante vantajoso, eu apertar T, mostra todas as imagens que estão naquele diretório. Eu passeio por elas num tamanho decente, e escolho qual que eu quero ver e editar. Então, eu peguei aqui um bilhete postal e desenhei como a gente desenha com o mouse, o botão esquerdo do mouse, desenhei um quadrado, não sei se dá dando para ver aí, mas tem um quadrado aqui, né, uma área, e se eu quiser Ctrl X, eu recortei aquele pedaço e levei para a área temporária, né, para o clipboard, que eu posso jogar em outro programa, posso jogar no Excel, no Word, em outro lugar que eu quiser. Ele está na memória, está no clipboard. Ou o contrário, está lá o quadrado, eu aperto Ctrl Y, ele joga tudo fora, eu quero só isso. E esse eu uso muito mais, porque eu, às vezes, recorto, a gente escaneia, vem as beiradas no papel e tudo mais, eu recorto Ctrl Y, ele está só o que me interessa ficou. E se eu ele, salvar, ele mantém a definição, James, desculpa. Mantém a definição. Porque eu usava o Paintbrush para fazer isso. Então, a Microsoft sempre quer forçar nos formatos dela, né? O formato original da Microsoft para figuras é o bitmap, é o BMP, né? E aqui ele respeita o formato que a imagem está. Essa telinha aqui, olha, eu vou aumentar ela depois, ela está mostrando as características da imagem, então a resolução dela, ou se eu quero mudar o formato dela, o tamanho dela, ou manter a proporção. Então, Reinaldo, não perde a resolução por isso. Ele simplesmente jogou fora o entorno, naquele caso de eu querer conservar só o carimbo. Que eu acho que o Paintbrush perde resolução. Não, provavelmente, porque ele vai forçar para o formato da Microsoft primeiro. Tá, obrigado. E aqui também outra coisa é como eu estou vendo na tela e como ele realmente é. Aqui, no caso, ele está mostrando, a imagem foi escaneada, eu estou olhando aqui embaixo, está 100% mesmo. Foi escaneada desse tamanho para ficar na tela. Não está em altíssima resolução. Mas ele faz forçar na tela para eu ver, e se eu falar, agora mostra a resolução original. Eu vou ver só o pedaço dos castelos aqui, por exemplo. Aqui, aquela telinha ampliada. Que eu consigo. Ele existe em português também. O meu eu fiz a imagem quando estava em inglês, mas ele existe em português. E a tradução é boa, fizeram em português também. Eu consigo trabalhar aquela imagem, então aquele carimbo que eu recortei lá. Bom, não, isso aqui tá o inteiro todo, tá com 1500 por 1090 pixels, né? Portanto, se eu for numa impressora de 300 dpi, eu consigo imprimir ele bem em 5 polegadas por 4 polegadas, né? É o tamanho original dele. Foi escaneado em 300, eu consigo. Se eu quiser fazer uma imagem maior, fazer uma folha A3, ele vai aparecer todo aproximado.
Então, ele foi escaneado em 300. Eu consigo reduzir, fazer o contrário. Eu quero que ele tenha só 150, como o Evair falou. Então, eu posso falar aqui. Ou então, eu posso mexer em centímetros. É isso que eu faço. Eu quero que essa imagem, ela, na verdade, tem 10 centímetros de altura. Então, eu ponho em centímetros aqui e escrevo 10 centímetros. Ele já vai redimensionar proporcionalmente para isso, né? Porque eu quero preservar a proporção que ela tem, o aspecto dela. Senão, ele vai deformar. E ainda tem uns tamanhos aqui pré-definidos, né, para tela, 800 por 600, aqui é mais para tela mesmo. Esse programa chama InfantView? Irfan. InfantView? IrfanView. Isso, é o nome do cara, Irfan. Aqui é engraçado, eu estava até olhando de manhã, ó, Resample, Better Quality, slowest, porque em 96, quando o computador ia fazer um redimensionamento de uma imagem muito grande para mais ou para menos, você sentia o computador pensando. Isso daqui já deixou de ser verdade há muito tempo, né? Mas eu deixo na mais lenta, porque realmente a qualidade, o resultado é melhor. Ele usa mais matemática para redimensionar, seja para encolher ou para expandir. Ele corresponde ao Photoshop, mais ou menos. Corresponde, mas é o essencial, né? Isso. Só que também, ao contrário do GIMP, aquela outra ferramenta que eu falei, no Photoshop você trabalha com camadas. Então, você consegue mesclar duas imagens, sobrepô-las. Aqui não, aqui você trabalha com uma imagem de cada vez. Então, essa manipulação que eu falei é meio estranha, né? Transformação de imagem mesmo. Mas faz também o que esses outros fazem, né? Redimensionar, cortar. E é mais nesse sentido que eu uso. Ele, como ele é muito rápido, muito leve, é ele que eu abro se eu quero recortar uma imagem para jogar no WhatsApp, por exemplo. Bom, no celular também dá para fazer, mas... esses são os pontos principais, né, de preservar o aspecto, para quando eu mexer numa coordenada, numa dimensão, a outra dimensão também acompanha, para não deformar a imagem. E esse daqui para deixar a melhor qualidade possível na hora de transformar a imagem. E tem uma porção de coisas que dá para você fazer com imagem, aqui no menu. Rodá-la, né? Muitas vezes você escaneia, você tem a imagem, ela está assim, mas você quer mostrar um detalhe na horizontal. Ou você pode girar, ela foi escaneada meio torta, você quer girá-la 3 graus, aí você vem aqui, 3 graus para ele fica paralelo às bordas. Auto Adjust Colors é legal, porque ele dá uma balanceada, às vezes está muito vermelho, muito azul, e a peça não é assim originalmente, ele já faz uma normalização. Ou então a peça está muito borrada, o sharpening, pelo menos para a tela, para usar na tela, você dá uma nitidez, né, no sharpening. Então, e aqui tem uma floresta de efeitos, mas que eu quase não uso, porque quando eu preciso eu uso o GIMP mesmo. Esse daqui é só para as coisas básicas que eu uso. Então, tem as rotações. Eu posso também, uma coisa importante, às vezes, para a finalidade, eu transformo em cinza, né? Ctrl G, a imagem colorida vira cinza. E o sharpening, o ajuste de cor. Bom, então era essa a sugestão que eu tinha para fazer para a edição rápida de imagens. O Irfan é leve, é simples. Obviamente, né, todo mundo tem o tempo de acostumar com uma ferramenta. Cada um tem suas preferências por a que for. Mas eu sugiro para vocês, vale a pena. Eu gostei do Ctrl G aí, quem sabe, né? Brincadeira. Ctrl G. Se dá para conseguir o Ctrl G no Irfan, eu vou usar o Irfan, então. Tá bom. Muito bom. Bom, eu acho que é isso que eu tinha para falar sobre o Irfan. Busca por imagem é uma coisa que existe há bastante tempo, mas que eu não usava há muito tempo, né? De vez em quando eu usava por curiosidade, mas tenho usado cada vez mais e eu achei melhor falar, porque talvez tenha gente que não tenha se tocado que no Google, quando você vai procurar, normalmente você vai lá e escreve uma palavra, uma expressão que você quer encontrar, né? Quero encontrar um selo que tenha um caracol.
Aí você vai escrever selo, caracol, vai escrever em inglês stamp, né? Snail, para aumentar suas chances de encontrar uma figura. Mas aqui no canto direito superior tem o Imagens, onde você, clicando lá, você entra no Google Imagens, em que você vai procurar agora, ele vai pegar aquela palavra que você escrever e não vai olhar para os textos, vai olhar para as imagens. Né? Meu Deus do céu, eu uso isso tanto que nunca vi essa imagem aí. Usando, então, de novo, no canto direito lá, ó. Mas eu posso selecionar isso depois, James? Porque, por exemplo, eu dou uma busca, ele entra e aí ele me dá uma nova tela em que eu posso escolher o que eu quero, né? Isso, aí você consegue filtrar lá imagens, Isso, é eu verdade. posso fazer um segundo filtro depois da primeira escolha, correto? Isso, ele procurou em isso, todo o universo e aí você vai lá e quer só as imagens. Isso, tá bom. E aí é legal, porque lá você tem só as imagens, quero só as imagens gratuitas, realmente, que eu Isso. possa usar depois, né, sem licença. Isso aí. Tem a opção de coisas no imagens. Mas esse daqui, Reinaldo, tem a outra vantagem, em que você coloca, clicando nessa câmerazinha aqui, você vai colocar a imagem que você quer. Eu tenho esse daqui, eu quero onde eu vou encontrar essa imagem em melhor resolução, por exemplo. Eu posso dar como base a imagem que eu estou procurando. A imagem que você está procurando como base. Bom, porque às vezes um site coloca lá uma miniatura de um envelope. Né? Será que ninguém no mundo não usou uma imagem mais decente dessa peça? Aí eu coloco ela aqui e ele vai lá procurar. Não tem. Só esse cara colocou. Só esse cara escaneou essa peça. Bom, então não tem jeito. Né? Ou então eu encontro num site e eu coloco o link da imagem. Eu vejo lá no site, mostre a imagem apenas. Aí o browser mostra o link da imagem, dentro do Del Camp, por exemplo. Vamos ver se alguém falou essa peça num texto aí, na internet afora. Eu vou lá, copio o link e coloco o link aqui. Ó. Esta é a imagem que eu quero ver. Não preciso nem ter o trabalho de salvar no meu micro e depois carregar aqui. Né? Porque seria outra coisa. Eu tenho aqui no meu disco, tem bilhões de imagens. Eu vou aqui e faço um upload de um arquivo. Me encontro a imagem na internet. A vantagem que eu vi é que se eu estou buscando a imagem por um título e possivelmente as pessoas salvaram por outro, ele não vai buscar nome, aqui ele busca correspondência de imagem, né? Legal. Isso, porque o nome é na cabeça do cara. Inclusive, colocar em eslovaco, né? Cachorro em eslovaco, a gente não vai pensar em procurar. Tá, entendi. Legal. E é ele é muito preciso na busca. Por semelhança, né? Por análise da imagem. Então, é esse detalhe. Então, vai no canto direito, escondido, imagens, né? Vou fazer uso. Esse microfone é procurar por sons, mas é bem mais específico, né? Ou procurar por texto. Você escrever aqui, ele vai analisar e encontrar. Se eu escrever cachorro, ele vai buscar a imagem de cachorro, como o Reinaldo falou, que é a busca generalizada mesmo. Bom, e filatelistas, né, temos que usar com frequência, e os meus dicionários... Posso fazer mais uma pergunta aí, James? Pois não. Vamos lá, eu tenho um selo, se eu colocar ali, ele vai acabar procurando isso dentro dos sites dos leilões automaticamente? Se o cara do leilão deixou indexado, e normalmente os espertos deixam, né, porque ele quer que o cara apareça no Google, você vai procurar lá o nome de um selo, ele vai encontrar o leilão dele, né? Mas o Google não consegue entrar em todos os sites. A pessoa, ao contrário, ele consegue entrar naqueles que estão desbloqueados. Mas eu, como administrador de um site, eu falo, nenhum mecanismo de busca consegue indexar meus arquivos aqui. Tá, mas entendi. É grande mas chance. É uma ferramenta, uma grande chance, por exemplo, um eBay, onde é o campo da vida, deve permitir essa interação. Não. Esses daí... É a finalidade dele. E mesma coisa, então eu posto a imagem, ele vai acabar saindo fazendo busca e com isso facilita a minha vida. Entendi. Legal. 10. Isso. Ontem mesmo eu fiz, o Fernando Veiga, que está aqui, ele fica me provocando, trazendo peças que eu não conhecia, e depois eu fico procurando, aí pronto, já achei uma peça que eu precisava. Eu ontem procurei e encontrei em sites de leilões peça daqueles inteiros holandeses que ele mostrou ontem, né? Sim.
E foi assim, Reinaldo, o cara acabou encontrando, o Google acabou encontrando pela imagem dentro do site no leilão. Entendi. Não, porque já teve vezes que eu falei, estou procurando tal peça. Em vez de eu falar isso, se eu colocar aqui, eu vou acabar encontrando a imagem. Aumentar as suas chances, né? Porque o cara pode ter descrito a peça só lá em eslovaco. Sim, legal. Né? Obrigado. Bom, tradução automática é essencial. Como está dizendo, os dicionários estão encostados aqui. Bem conhecido. É muito não é tosco. É pouco sofisticado ainda, né? Assim, se você conhecer alguma coisa da língua, você faz as correções, mas ajuda muito. Ajuda muito, sem dúvida. É bem aproximado, mas eu peguei um exemplo aqui, né? Um exemplo clássico, né? Que se você via essa frase, olha lá. Todas as sugestões que o Google deu, está chovendo gato de cachorro, chovendo gato de cachorro. Alguém foi lá e sugeriu para o Google. Não, isso quer dizer que está chovendo muito. Está chovendo canivete aberto, né? Mas você vê que a maioria dele, até então, era tradução literal. Ó. E aqui tem uma coisa que você consegue sugerir para o Google. Se muita gente sugere, o Google, a inteligência dele assimila isso. Né? E, inclusive, passou a ser a primeira opção, ó, mas manteve as literais, porque às vezes é a literal mesmo que você queria falar. Né? Mas ajuda bastante e tem uma família de línguas bastante grande. Tem umas 60 línguas, eu acho que ele está já trabalhando. Outro dia um cara me mandou um do e-mail, só tinha escrito em chinês. O endereço do cara. Falei, puxa vida, e agora? Eu joguei lá e ele deu a coisa direitinho. Funcionou. Uhum. Muito bom. E aqui nesse, eu acabei não me detendo muito nisso, mas aqui nesse tecladinho, se a língua usa outro alfabeto, ou outro sistema de escrita, com ideograma também, ele abre ou o teclado na língua, então eu posso copiar lá. Se eu quero traduzir do russo, eu copio lá literalmente as letras, digitando aqui, ou tem a opção de você fazer a letra aproximada. O R no russo é um P. Se eu desenhar um P, se eu escolher não, é o P do russo, ele já vai falar aqui, então é o P russo, é um R. Né? E ainda tem um terceiro quadrinho que você desenha. Então, você está vendo uma letra lá, um ideograma, e você desenha a letra aqui na tela e ele vai procurar. Será que é essa a letra que você está procurando, ou esse ideograma que você está procurando? Então, é bastante sofisticado esse modo de entrada aqui do texto também. E como vocês estão vendo, ele aceita até 5.000 caracteres. Então, você pode copiar e colocar aqui dentro um texto, um blocão de texto, e ele vai traduzir. Uma outra coisa... Oi? Desculpa. James? Oi? Pela sua experiência, com relação a... Se eu não estiver usando essas expressões idiomáticas, você acha que já está bem confiável se eu vou colocar, por exemplo, meus textos em português, se eu usar 100% para fazer uma coleção em inglês, né? Colocar todos os textos em inglês, partindo do português, tirando a parte filatélica, né? Porque a filatélica não, claro. Você acha que é confiável? Eu não. Google? Eu acho que eu não o faria sem passar para um revisor. Principalmente em termo técnico. Sim, não. Eu tô falando assim, textos que não tenham, por exemplo, filatélico de jeito nenhum, né? Você descartaria, né? Mas então, porque você tem um domínio da língua tal que você vai isolar o pedaço que interessa e que não interessa, né? Puxa vida, eu podia ter colocado aqui. Existe um serviço chamado Grammarly. Você coloca o texto lá e ele já analisa se o estilo está bacana. Ele pergunta já para você. Eu podia ter colocado aqui. Ele pergunta para você em inglês, sobre inglês, se é um texto técnico, um texto acadêmico, e ele já faz análises dizendo, essa expressão podia ser melhorada, isso aqui está muito literal. Depois, no final, eu vou procurar aqui, enquanto você estiver conversando, e colocar também. Ô, James, se você tiver um link ou alguma coisa que você queira que depois eu coloque como um card no vídeo do YouTube ou até mesmo na descrição, eu coloco, tá? É só você mandar. Legal. Tá bom? Obrigado.
Mas então, Fernando, mas você entregar para alguém que manja inglês, revisar, é muito melhor do que pedir para o cara, né? Escreve para mim. Eu vinha fazendo o seguinte, eu jogava aqui, se eu achasse alguma coisa estranha, eu mesmo corrigia, mas eu posso saber também, né? E eu fico muito com dúvida com a questão das preposições, às vezes se usa o artigo ou não usa o artigo, se está correto ou se não está correto lá, sabe? Se eu uso the money, ou é só money mesmo. E eu fico sempre na dúvida, mas eu tenho usado porque é o recurso que eu tenho. Eu não vou mandar um tradutor pagar, né, ter mais esse custo para... mas o Grammarly vai ser uma boa, viu, para você, porque ele fala e chega assim, não, aqui você não usa artigo. Beleza. Aqui. Ou essa preposição é melhor você usar on, não at. Né? Ótimo. Eu não pensei nisso. Não, mas está valendo. Tá valendo. Eu, quando passei minha coleção para o inglês a primeira vez lá, que eu fui... e o encerramento da última página da coleção, a conclusão, eu coloco espelho, espelho meu, quem é mais belo do que eu? Da coisa. E eu fiz, não existia o Google, o Translate, o Google daquela época, eu fiz a tradução, falei, mas isso não é, estou traduzindo igual é português. Aí eu joguei a página para uma americana amiga minha, escuta, como é que eu faço isso? Aí ela me mandou, não, isso aí é clássico. Como é que é? Who is the first of them all? Mirror on the wall, who is the first of them all? Tem nada a ver com espelho meu, quem é mais muito cultural. Muito cultural. Então, coloquei, né? Parece o certo. O que eu faço, o Fernando também vale, Fernando, quando estou na dúvida na expressão, eu procuro no Google aquela expressão entre aspas. Eu faço isso também. Você também faz. Então, porque se começar a aparecer, é o site da China, um site da Tchecoslováquia, esquece. É estrangeiro que está usando aquilo, né? Agora, hoje você não... Desculpe. Não, pode falar. Você não conseguiu ainda traduzir, fazer a leitura daquele Vimeo, que é em imagens e coisas, não aquele... Lembra um Vimeo que eu comprei de você, né? Isso. Eu não consegui ler a mensagem. Eu acho que aquilo é inventado. O cara pegou caracteres aleatórios. É o caractere da língua, mas não tem, acho que não faz nada. O desenhista americano pegou lá e... Consegui desvendar algumas partes, mas o todo eu não consegui de jeito nenhum. O Ivan está falando de um Vimeo de Natal em que se faz referência à China, à Índia e à Burma, e colocou pessoas no lugar lá com balãozinho falando nessas línguas, né? Não, é aquela outra não, que é um quiz. É quase um quiz. O quiz! Não, a palavra é a carta enigmática. Não peguei mais dele, não. Existe, é enigmática. Não peguei mais. De jeito nenhum. Não, mas eu estava pensando que você estava falando daquele do Natal lá, que tem os caracteres, mas o desenhista só inventou lá os caracteres. Não, aquele não. É o criptografado que eu tentei, mas não consegui, não. É muito cultural também, né? Talvez é uma palavra daquela época, né? E a gente nem pensa nela. Só para ilustrar uma coisa que serve para você, James. Ontem eu coloquei lá um carimbo, né, da Birding Hands. Né? Birding Hands, né? Aí o Reinaldo hoje colocou lá em inglês qual seria o ditado lá, né? Mas eu coloquei no Google Tradutor, tem lá, do mesmo jeito aí do Está Chovendo. Estava lá perfeito, mas vale um pássaro na mão que dois voando. E o verbo lá não tem nada a ver com voar, né? Mas eu fiz isso exatamente lembrando, agora até aproveitando, a frase do Evair, do Espelho, Espelho Meu, que é mais belo que eu. O Evair tinha me contado essa frase, e quando eu vi hoje de manhã, eu falei, eu vou fazer o contrário, eu vou entrar no Wikipedia em inglês para achar como tem que ser a frase. E a hora que você lê a frase, não tem nada a ver com o que a gente pensaria, né? É isso que eu faço também, Reinaldo. Na dúvida, vai lá que alguém fez uma página sobre aquilo e está lá o correspondente. A gente cai facinho nessa de tradução literal.
por ter também essas coisas culturais, né? Isso aí. No Google, você colocou, Fernando, e apareceu Eu coloquei quando, o né? inglês, que o Reinaldo tinha colocado lá em inglês, que era Isso. dizia o Mas- porquê, mas- né, e tudo, e dizia a frase em inglês. Aí eu peguei, Mas digitei, coloquei no... Poderia ter usado outra ferramenta, mas eu peguei e digitei mesmo. Aí deu exatamente o que a gente fala aqui no nosso português aqui. Então, porque foi... Ou foi a inteligência Alguém artificial, que colocou... ou alguém sugeriu. Alguém sugeriu, provavelmente. Eu já participei disso, porque a máquina aqui de tradução do Google tem também o Esperanto, né? Tanto como fonte como destino. E eu participei de uma fase lá de revisar o que o computador estava. O computador fez conclusões de como deveria ser a tradução. Aí você fala, não é assim, né? Uhum. Não existe esse processo também de ensinar a máquina como fazer. Ok. Machine Learning. E uma outra coisa que acho que não sei se todo mundo lembra é que dá para você pegar um site, né? Esse aqui é um site japonês, você copia o endereço dele, joga dentro do Translator, e ele já vai aparecer aqui a tradução, o endereço. Mas o endereço, quando você clica nele, deixa eu voltar aqui, ele aparece aqui e manda traduzir, aparece um endereço, mas com uma seta. Quando você clica aqui, ele cai no site traduzido. Ele leva um tempinho lá e você vê o site montado e 80% das vezes ele preserva até a formatação, como está aqui, ó. Né? E com uma tradução razoável, né? Então, pelo Com o menos... mouse direito, com o botão direito do mouse, eu também consigo, né, traduzir. Quando eu estou em qualquer site, se eu clicar com o botão direito, aí tem tradução lá. Mas porque você usa o Google. Google, ele vai para essa ferramenta automaticamente por um clique com o botão direito e depois o esquerdo, claro. Mas do Google Chrome. No Google Chrome, exatamente. Eu estou aqui, ó, você está vendo que eu estou no Firefox e não tem. Ah, tá. É porque eu não sabia. Para mim, você estava no Porque Google. as ferramentas do Google estão integradas no browser também. Tá bom. Certo? Bom, acho que tradução, acho que ninguém mais tem nada a comentar. Quiser comentar? Uma coisa que eu só recentemente comecei a usar foi o celular para tradução, né? E nada mais conveniente você estar com uma peça na mão, pegar com o celular na frente e falar, me traduz essa coisa em chinês aqui. É o Google Lens. Ele existe para desktop, mas tem um trabalho de instalar, e aí tem que usar o Google Chrome para colocar. Eu preferi deixar só no celular mesmo. E ele tem a cara, o aplicativo chama-se Google mesmo, é o Google principal. O Google Lens está lá embutido nele. Essa é a tela do Google, o aplicativo Google, quando você abre no celular. E o buscador de sempre, né? Tempo e notícias. Só que você vai nessa câmerazinha lá, que é exatamente como procurar por imagens, e aqui embaixo tem tradução, texto, pesquisa. Se eu fizer pesquisa, ele vai fazer aquilo, vai encontrar aquela imagem na internet. Mas eu quero traduzir, ou quero que você extraia o texto. Ele copiaria esse texto em árabe e deixaria no desktop para mim. Ou aqui no canto, tradução. Então, vocês estão vendo, eu estou apontando o celular e estou vendo aqui que essa grande etiqueta de fechamento de censura não tem nada de mais a não ser dizendo aberto pelo sensor, aberto pelo sensor, aberto pelo sensor, e o conhecimento do sensor, aberto com o conhecimento do sensor. Tem uma outra frase aqui, diferente. Nenhum segredo. Essas línguas que têm alfabetos diferentes, às vezes uma mancha, é piada, né? Mas mesmo no alfabeto latino, uma mancha pode fazer uma letra virar outra letra, né? Uma mancha, enquanto você está mexendo no celular aqui, ele fala, é uma palavra, é tal palavra, é tal palavra. Mas aqui no caso, naturalmente, a tradução está perfeita, né? Aberto pelo sensor. Isso a gente não tem dúvida, porque a gente já sabe o que esperar aí. Né? E muito conveniente porque está no celular. Então, você vai lá em cima de uma peça, vai numa parede, quero o que está escrito aqui nesse quadro.
E ele tenta identificar o idioma. Se você souber o idioma, melhor ainda você falar. Isso aqui está em finlandês. Bom, recentemente eu visitei o Aziz, na última reunião, aliás, eu visitei o Aziz, e ele de novo me lembrou desse aplicativo que eu não tinha instalado, ele tinha mostrado uma vez, não tinha instalado, que é esse Stamp Identifier. Não é o único, mas esse me pareceu realmente o melhor, e instalei. Você encontra na sua loja de aplicativo. Gratuito, se você tolerar as propagandas. Opa, acho que eu pulei aqui, pulei. Quando você abre o aplicativo, ele apresenta isso aqui, eu posso pegar uma imagem que eu já tenha no meu celular, ou fazer a imagem, ou uma imagem que eu guardei anteriormente, como favorita, apontei para uma carta que eu recebi ontem, e ele já tem esse quadro branco aqui em cima do selo, aí ele já tentando identificar a inteligência dele, tentando identificar onde está o selo, qual o formato do selo. Então, eu nem preciso clicar aqui, porque ele já identificou que era um selo. Tinha perfurações, ele já destacou a imagem e já encontrou as imagens que têm mais semelhança com esta. Que não surpreendentemente, são os selos da própria série dele, né? De Natal, eu acho. Não, é Propátria, né? Propátria. Tá aqui, aí cliquei, não, é realmente esse selo que eu procurava. E ele puxa a capivara do selo aqui. No Michel, ele tem o Suíça 840, no Iver, ele é o Suíça 773, no Stanley Gibbons. Então, muito conveniente, porque já puxa números de códigos de selo já de outros catálogos, de vários catálogos, né? E esse ele acertou bastante bem, 16% de chance de erro apenas. Tem detalhes interessantes, quer dizer, pode ser interessante para a gente, data de lançamento, 1º de junho de 66. Tiragem. Se a gente quiser encontrar no eBay, ele já vai mandar procurar, talvez com um OR desses códigos aqui, ou se eu quiser ir no Connect, um site que tem bastante mais detalhes. Semi-postal? Desculpa? Emissão semi-postal? Semi-postal. Eu acho, Reinaldo, eu tenho visto bastante que quando tem a contribuição caridade, aqui. Coisa de caridade. Esse mais 10 aqui. Vai para alguma instituição, alguma coisa assim. Aí que é pró-pátria, né? Alguma coisa assim, né? Pró-pátria. Isso. Esse que o Fernando mostrou ontem, daquela autorização do holandês, do livreiro holandês lá, ele também aparece como semi-postal, mas porque justamente a venda era para contribuição. Era o contrário do desconto, né, da propaganda, que o comerciante pagava metade, ou toda a tarifa até. O Tibo e o Tibo é o contrário, né? Você paga, ele paga 5 cents e o porte é de 7,5, né? E um outro então, mas um deles lá é de 25, você pagava 25 cents, porque você ia pegar esses 18 cents e ajudar para alguma coisa. Né? Então, bastante. Para a Olimpíada, né? Isso, para a Olimpíada. Ou aquele outro que você falou lá, meu Deus, o nome do cara lá. O Rakers. É o Dorus Hijkens. Dorus Rakers. É o nome de um cara. É um pescador, né? Eu acho que é um pescador. Isso. Era um cara. Então fizeram um fundo pró-salva-vidas na Holanda, chamado Fundo Dorus Rakers. É o nome do cara que salvou 30 navios, as pessoas, resgatou 30 navios. Então fizeram um fundo. Você comprando aquele cartão, você estava ajudando o fundo. Né? E por isso que o livreiro foi autorizado a fazer aquela impressão. Bom, aí o Fernando falou que até pode ser que o próprio Correio fez a impressão, né? Não, eu acho que depois eu fui pensando, acho que não. Tem até umas provas com uns espaçozinhos para as propagandas, sabe? Não isso, sei, mas que é a você mesma vê... cor, sabe? Do selo é a mesma cor, né? Mas eu acho que tem umas pequenas diferençazinhas. Tem uma coisa que se sobrepõe à outra, tem alguma imagem que se sobrepõe. Se você vir todas aquelas abreviações que tem em todos os modelos, sempre falando HB. É o Huygens Book Handle.
né? É aquele livreiro mesmo que conseguiu a autorização. Ah, beleza. Mesmo que tenha OHHB, é o mesmo cara. Bom, então é uma mão na roda isso daqui. Eu achei bastante interessante, porque procurar em catálogo. Primeiro que eu não tenho mais catálogo em papel. E encontrar exatamente qual é aquele, né, código. Eu usava o Delcamp. Bom, procuro o celular, ver se alguém menciona no Michel qual que é o código, né? Eu achei bacana isso daqui. Bom, estou terminando, que a outra coisa é o que estamos fazendo agora, aprendendo com vocês. E aí nós temos o SPP Conecta, temos o CTC mensal, com o YouTube também disponível depois, um grande catálogo de vídeos. A gente tem os grupos de WhatsApp brasileiros, Filatelia Temática e o Subcensura são os dois que eu participo, mas existe de cartão postal, existe de Filatelia Clássica. Muito interessante as discussões que acontecem lá. Dá risada, a gente dá risada, a gente tira sarro de nós mesmos, da gente mesmo, e aprende, como eu aprendo bastante com todo mundo aí, com o Fernando mostrando peça, o Evair mostrando peças, né? Então, é um recurso bastante importante para a gente aprender e melhorar as nossas coleções. E era isso, para eu não estourar mais o tempo. E agradeço. Eu quero saber se isso aí está tudo disponibilizado, onde é que a gente acha, porque você falou muita coisa que não dá para guardar tudo. Se tem como a gente achar isso depois, essas informações, ou se tem que... Isso, eu sugeri para o José Carlos, ele mandou naquele mensagem anunciando a conversa hoje, tinha links lá. Né? Sim. Isso. Sim. Isso está no nosso site, isso está nas redes sociais que a gente fez a chamada. E no e-mail que eu mandei, não sei se o Evair está lá, mas eu posso mandar para você. Tá bom? Se você entrar no Google Drive, que te manda para o Google Next, que vai para lá, você vai achar. Eu posso compartilhar essa apresentação com você. É outra coisa, vantagem também do Google Drive, né? Eu chegar aqui e falar, bom, este texto, né, eu compartilho com alguém como comentador, como leitor ou como editor. É o que eu faço, por exemplo, quando eu contribuo com o Ruben para o Crivo. Eu crio o arquivo aqui, o texto, e coloco ele como editor, se ele quiser pegar e já alterar no próprio... James, a gente vai colocar isso aqui no canal do YouTube, né? E aí, na descrição do vídeo, eu coloco esses links que você deixou. E posso colocar cards também, conforme você vai falando durante a apresentação. Lá no canal do YouTube, a gravação desse vídeo aqui vai para o canal do YouTube do CTC. E eu coloco os cards na mesma ordem que você for falando. Na hora que você abre, eu coloco um cardzinho e a pessoa vai querer ter acesso à ferramenta no momento que ele está vendo a apresentação. É só ele clicar no card e ele já vai ter acesso, tá bom? Certo. A gente vai combinar isso. Legal. Obrigado. Parabéns. Então, foi a ideia do Grammarly, né? Vocês estão vendo minha tela, né? Sim. Então, é esse daqui, Fernando. Beleza. Então, a ideia seria eu colocar no Google Tradutor, pego o que sai do Google e jogo aqui. Seria isso? Isso. Você vai dar aquela... Você falou, você vai dar aquele tapa no negócio, falando, não, você traduziu aqui uma coisa que não tem nada a ver, que eu sei que não tem nada a ver, né? Mas ele faz isso, olha, você está vendo? Ele risca, ele fala substituição, ele faz como se fosse um revisor mesmo. E gratuito na versão mais básica, né? Não comercial. Só tirar uma foto aqui. Grammarly. Mas, James, ele já faz também quando você escreve um texto em inglês direto no e-mail, não? Depende do browser, depende da licença que você tem. Não é para todo mundo, Reinaldo. Tá. Essa revisão. Mas faz revisão ortográfica, né? Você está falando quando você está escrevendo e-mail. Às vezes tem alguma palavra minha, que nem você mostrou ali, aquele que ele cortou, really appreciated. Tem hora que o meu corretor aqui, a hora que eu passo, ele tira a palavra ou sugere alguma coisa. Mas a palavra, né? A palavra. Então, deve ser essas palavras mais manjadas que falou, está sempre usando. Mas aqui você vê, olha, if you, ele traduziu, ele jogou fora uma expressão inteira.
inteligência mais ampla. Esse é o Grammar. Esse é o Grammar. Que é integrável também. Ó. Eu usava ele junto com o Google, com o Gmail, ou dentro do Facebook. Ele está lá dentro também, disponível. Botão direito. Porque corrigir a ortografia Certificado você não está vendo. é manjado, né? O botão direito, se eu tiver licença, ou ele está lá como... Não, é que esse daqui, eu uso ele assim online mesmo. Eu copio o texto e colo lá dentro. Uhum. Né? Mas você consegue instalá-lo e ele fica Aí ele fica integrado. no botão direito. No Google... Tá, no meu navegador, no meu browser, eu consigo com que ele fique lá. Então, e esse outro que eu uso é comercial do meu trabalho, e lá ele pergunta, esse texto é um texto acadêmico, é um texto informal, né, que ele já faz outro tipo de sugestões. Então, é esse que ficou faltando eu adicionar. Mas se vocês tiverem alguma outra sugestão... Quando alguém escreveu aqui, eu não os vi. Ah, obrigado, Rogério. Obrigado, Zé Carlos. Eu só volto àquela questão do publisher, né, que eu já uso há muito tempo, e que é do Office, né? Não sei por que o Google ainda não copiou. Ele tem muitas ferramentas dessas num software só, sabe? Assim, a de imagem e texto, né? Imagem e texto, que é próprio para fazer folders, sabe? Ele é perfeito, eu uso há 15 anos, assim, essa parte de medidas, de tudo, ele faz para qualquer lado, eu digo, tanto daqui para lá, tanto de lá para cá. E transbordar colunas, né? No Google aqui que eu mostrei do slide, você terminou lá, terminou. E esse você consegue colar uma coluna na outra, né? Ele faz tudo. Até hoje, né? Não senti falta de nada, sabe? Agora, não tem ainda gratuito, né? Não tem ainda gratuito no Google, né? Obrigado, Zé Carlos. Sumiu já. Microfone. Sumiu. O seu microfone. Você não pegou rápido, sumiu. Não. Já ganhou o diploma, hein, gente? Isso aí, toda vez que tem que compartilhar esse certificado aqui, eu estou traumatizado. Você quer que eu faça aqui? Às vezes eu tento compartilhar e não compartilha. Às vezes eu esqueço de compartilhar. Aí eu me penitencio depois da reunião em colocar a imagem no vídeo, no YouTube, no Instagram. Aí eu procuro aqui fazer. Às vezes fico com o host, quando a pessoa fica com o host, ele está comandando, aí fica complicado porque você tem que deixar múltipla compartilhamento e aquele negócio todo. Então, assim, é o certificado seu, ao meio-dia já está agendado para enviar para você por e-mail. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer ao James. Eu sei que você tem mais, a gente vai continuar discutindo, mas eu agradecer a você todas as vezes que você compartilhou conosco toda essa... Eu acho que essa palestra de hoje é bastante importante para quem está montando, quem vai montar, quem vai remontar, quem vai fazer tudo. Essas ferramentas são ferramentas que estão aí, essas ferramentas não vão sumir. E enquanto que eu, pelo menos 2007 para cá, usava o Word, tenho ainda os espelhos do Word guardado aqui e tal e tudo mais, mas hoje você tem a possibilidade de manter isso tudo em rede, né, na nuvem, sem perder, e pode ser alterado a qualquer minuto no celular, enquanto você está numa fila de banco, você falou, né? Então... Olha para mim, mexe lá, como você acha que seria bom. Né? Não entendi. Eu posso pedir para alguém também, mexe lá para mim, né? Corrige lá esse pedaço para mim, né? Compartilhar, né? Compartilhar com outras pessoas. Na fonte você pode mesmo, compartilhar. Né? Sem ter o trabalho de ficar juntando o pedaço. Tá bom. Assim, tendo em vista que assim, a filatelia está formada... Fala filatelia organizada, formada por pessoas que já
já passaram dos 50 e tem uma certa dificuldade. Tem gente com 90. No CTC tem gente com 90. E tem uma certa dificuldade para mexer com as ferramentas e tudo mais, porque você precisa ter um equipamento por trás, precisa ter um notebook, um computador, o que seja, né? Então, tem aquela dificuldade. Então, assim, ao utilizar essas ferramentas digitais que estão em rede, você tem a possibilidade de não se perder, né? De não perder esse material. Principalmente para quem está com intenção de fazer exposição competitiva, que precisa estar constantemente mexendo, constantemente atualizando. E as coleções, elas são atualizáveis, né? Se deixar ela parada, ela perde um pouquinho de sentido. E sempre que você instala um aplicativo, no seu computador, ele estragar alguma coisa que já existia, né? Porque atualiza uma biblioteca e pronto, já deixou de funcionar alguma coisa do passado. Isso funciona com todo mundo, né? Isso eu acho que é por aí. Por isso eu acho da importância de ficar isso gravado e as pessoas podem ver com mais tempo e poder fazer todas as... Se quiserem montar a sua coleção a partir do zero, já isso aqui já tem um caminho já, né? A gente acaba usando bastante coisa desse tipo, mas essas dicas do James aí, nossa, vai facilitar a vida de muita gente, principalmente quem está montando agora coleções para competição, aí com certeza vai facilitar muito. Parabéns, James. Obrigado. Também agradeço bastante. Bom, James. Muito boa palestra. Mais uma pergunta, James. Você consegue salvar em PDF, né? O Slides, o Google Slides, consigo salvar em PDF ou salvar em PPT, que é o formato da Microsoft mesmo, PowerPoint. Não, beleza, porque aí para apresentação, né? Mas para impressão, por exemplo, para levar para uma gráfica, isso. Em PDF eu salvo. PDF é o ipsis literis. Eu perguntei isso porque essa dica do publisher, eu passei para o Ginaldo, né? O Ginaldo lá de Recife, há muitos anos também, e ele usa, mas ele tinha uma dificuldade muito grande ele tinha que procurar uma gráfica que tivesse instalado o publisher, porque ele não sabia que podia salvar como PDF. Então, ele foi me falar isso agora. Esse ano ele chegou, Fernando, eu adoro usar o publisher, mas não serve porque a gráfica que eu usava fechou. Aí eu, mas a gráfica fechou, você vai deixar de usar um software? Eu uso outra gráfica. Aí, não, mas é porque lá ele tinha, quando vai ter dificuldade de eu arrumar outra que tenha. Eu não tenho dificuldade nenhuma, eu salvo como PDF, aí ele pode salvar como PDF. Mas mesmo o Word, quando eu tenho que mandar imprimir, se eu não quiser imprimir em casa, eu salvo como PDF para ter certeza que vai estar mantida a consistência do arquivo, né? Exato. O Word, normalmente a gente sabe, né, que tem lá a opção, mas ele não sabia que tinha no Publisher, né? Eu acho que hoje deve ser toda ferramenta deve ter, né, essa possibilidade, toda ferramenta de edição deve ter essa possibilidade, né? E o PDF é o formato neutro. Legal. Bom, James, queria dar uma palavrinha aí para você, parabenizar, né, como professor aí que você é, né? E eu queria salientar uma palavra importante que você disse, que toda ferramenta você vai aprendendo ela conforme você vai usando, porque quanto mais você usa, mais você vai tendo conhecimento e cada vez que você usa, você aprende uma coisa nova ou descobre uma coisa nova, né? Eu, por exemplo, eu usei muito tempo na minha vida, montei duas coleções, uma minha, que eu fiz meio empurrada, e outra com o Maluf, que foi uma muito bonita que eu achei, que foi de música, né? E eu trabalhei muito tempo na minha vida com o Corel Photopaint, que é uma extensão do CorelDRAW, porém menos técnica e mais, como é que eu diria, mais livre, né? Então, eu gostava muito do Photopaint, aliás, gosto.
não tenho usado ele por falta de oportunidade e outras coisas que têm me tolhido, né? Mas o ponto importante que você disse, que eu acho que não só nessa ferramenta que eu achei muito legal, que ela é moderna, você pode usar ela, como você disse, na palma da tua mão, que hoje nós estamos mudando tudo para a palma da mão, né? E o importante é você usar. Por exemplo, quem usa um PowerPoint, quanto mais você usa, mais você vai aprender. Então, eu queria deixar salientado aí que o ponto alto, as pessoas vão conhecer quanto mais usarem e aplicarem ela. Porque, às vezes, vai aparecer dificuldade e ele insistindo, ele vai achar ali o que... É como dirigir seu carro e dirigir o carro dos outros, né? Você vai dirigir o carro dos outros, mas você não está confortável, né? De um Fiat Uno 1000 e entrar num desses carros modernos aí, elétrico, de última geração, você não sabe que botão apertar, né? E se aperta o botão errado, mas no computador pode, você consegue corrigir. No carro... no máximo vai ter que formatar tudo e começar de novo, né? Mas parabéns, viu, James? Muito light. Obrigado. Sua apresentação e obrigado aí. Eu fiquei feliz aí de você divulgar o aplicativo. E outra coisa que eu fiquei contente, porque o José Carlos não conhecia também. E outro dia eu mostrei para ele. É algo que também maravilhoso. Você põe uma fotografia do oceano, pô, vem que você usou até um termo lá, capivara, do oceano inteiro. E vem mesmo, cara, do jeito que você quiser. Mas é isso aí. Obrigado aí, parabéns. Legal. Todo mundo conhece a gíria capivara, né? Acho que nós conhece, temos aqui. mas... Não? Ultimamente é a ficha corrida policial da pessoa, é uma capivara. Eu não conhecia. Eu imaginei que é uma coisa regional aqui. Mas legal, gostei. Termo muito, muito bem aplicado. Ok. Bom, queria agradecer a Luiz Gonzaga, nosso eterno colaborador, sempre presente, ao Domingos, Fernando Veiga, o próprio James, que tem colaborado bastante, tem próxima reunião também a cargo dele, ao Ivair, muito bom te ver por aqui, tá? O Reinaldo sempre apoiando a gente. Eu raramente apareço, porque sábado é o dia mais movimentado da loja, que a gente tem lá no Rio. Hoje eu vim visitar minha mãe no interior de Minas, então deixei a esposa lá cuidando da loja. Então, por isso estou feliz aqui participando, mas infelizmente eu vejo depois nos vídeos. Tá joia. Ao Azizo também, ao Fernando Merria. Maurício, perdão, Maurício Merria. E por último aqui o Antônio Bonini, que também está presente, e ao Rogério, que já se foi, mas obrigado pelas palavras também aí, e a gente vai passar a colocar esse ícone de apoio FEBRAF nas nossas chamadas e nas nossas apresentações, que eu acho que é um grande reconhecimento. Grande reconhecimento. No nosso site já tem como parceiros, né? E a gente passa a colocar também nas chamadas e tudo mais, esse ícone, que eu acho que a FEBRAF é bastante importante. Colocar disponível no YouTube, o Luiz Gonzaga está sempre mandando o link, isso aí a gente salva no computador, fica mais fácil. Bonini quer falar? Fica à vontade, Bonini. É só para... Cheguei agora meio atrasado, estou resolvendo problemas, não assisti, depois eu assisto, mas só agradecer aí a vocês todos aí, obrigado aí por ter anunciado a minha chegada. Muito obrigado, um prazer falar com todos vocês. Um grande abraço. Bom, eu queria, mais uma vez, deixar registrado aqui que, independente da crença individual de cada um, vamos fazer energias positivas e as nossas orações para a saúde do Dr. Barbosa, que é o nosso sócio fundador e precisa bastante no momento, ok? Um abraço a todos. Obrigado, bom dia. Obrigado, bom domingo. Obrigado,